Já aproveita e fica de pé. Queria convidar o missionário Maisel para nós estarmos orando por ele. Quem está preparado aí para a nossa conferência de missões? Quase que eu falei culto de missões. Já levei uma disciplina da Silvia já. Estenda as mãos. Pai eterno, nós colocamos a vida do Teu Filho diante do Senhor, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, Deus, tem o abençoado tanto, derramado tanta graça, tanta unção sobre a vida dele, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, abençoamos ele, meu Pai. Usa ele com graça, com sabedoria nessa noite, Pai. E eu te peço, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, ouça, ó Deus, cada vez mais as orações, os desejos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração para ele buscar, meu Pai. Ouve, Senhor Deus, a oração dele naquilo que ele tem, ó Deus, colocado diante do Senhor, meu Deus, as estratégias, os sonhos, os propósitos, meu Pai. Ó Deus eterno, eu oro pelas portas abertas, meu Pai. Senhor Deus, as portas dos teus campos, do teu chamado sobre a vida do teu filho. Nós, como igreja do Senhor, oramos para que ele cada vez mais seja próspero nas obras e nas missões que o Senhor tem colocado ele, meu Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida dele. Abençoe sua esposa, abençoe seu filho. Abençoa ali a sua família, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por ele ter aceitado o convite. Muito obrigado por ele estar aqui. Nós, como igreja do Senhor, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Boa noite, gente. Graça e paz. Deixa eu pedir uma coisa. Assim, eu sei que a gente não gosta, né? Quando a gente está sentado lá atrás, a gente não gosta. Mas deixa eu pedir, vem para frente, para a gente ficar um pouquinho mais perto aqui. Ó, tem um monte de cadeira livre aqui. Vem para cá. É mais legal. Tem a câmera ali, né? Aí eu consigo ver vocês mais de perto. Acho que isso não entra. Obrigado, mano. Joia. Gente, é muito bom para mim estar aqui. Tem algum tempo, né, Silvio, que a gente está tentando fazer esse negócio acontecer. Desde o ano passado a gente começou a conversar e graças a Deus o Senhor permitiu, me deu o privilégio de estar aqui com vocês nessa data tão especial, né? Meu nome é Maisel e eu sempre gosto de esclarecer que chamar Maisel não é culpa minha. Eu tinha um dia de idade quando meu pai teve essa ideia, né? A pessoa tem um filho, tem um monte de nome para colocar, aí coloca Maisel, né? As pessoas me perguntam, Maisel, por que você chama Maisel? O que significa Maisel? Nada. Significa nada, né? Então por que você chama Maisel? Porque meu pai é nordestino. Essa piada nunca funciona no Nordeste. Eu conto isso em qualquer outro lugar do Brasil, todo mundo morre de rir. Em qualquer igreja que eu falo, eu chamo Maisel porque meu pai é nordestino, todo mundo fica assim. Por quê? Porque eu não sei aqui no Ceará, eu acho que não é diferente. Mas talvez você nunca tenha percebido ou parado para pensar. Mas nordestino ama inventar nome. Reflita, pense nos seus amigos, na sua família, em você mesmo de repente, né? E me diga, estou certo ou estou errado? Beleza. Tem alguém aqui no meu clube de nomes absolutamente nada a ver? Por favor,
as pessoas ficam com vergonha. Se não for ofendê-la, qual é o seu nome, minha irmã? Edinalda. Gente do céu. Tadinha. Edinalda. Não sabe de onde veio? Edna. Não chame ela de Edinalda, ela vai ficar brava. Alguém mais é do clube da gente, não? É? É sério? Eu aposto que tem gente aqui com nome bizarro. Meu pai inventou meu nome e juntou letras do nome da minha mãe com letras do nome dele e deu Maisel, né? Mas falando sério, meu nome tem um significado. Eu perdoo. Eu descobri depois. Meu nome significa eu perdoo. Eu perdoo meu pai por ter... Agora faz mais sentido ainda, não é verdade? Eu sou casado com a Márcia, tem 20 anos, nós completamos 20 anos de casado mês passado. Sou o cara casado mais feliz que eu conheço. E a gente tem um filho chamado Samuel. Ele tem 15 anos, é mais alto do que eu. Nós moramos hoje em João Pessoa. Nós fomos missionários na África durante alguns anos. Eu trabalhei entre um povo não alcançado, um povo muçulmano, no oeste do Níger. O Níger é um país do oeste da África. Eu trabalhei especificamente com um povo chamado Songhai. Os Songhais são 3 milhões e meio de pessoas espalhados pelo Níger, Mali e Burkina Faso. É um povo não alcançado porque não tem em seus territórios uma igreja forte o suficiente para evangelizar aquele próprio povo, que por causa disso precisa de ajuda missionária estrangeira. Eu acabei de te dar a definição de um povo não alcançado. De novo, um povo ou país não alcançado é um povo ou país no qual não há uma igreja forte o suficiente para evangelizar aquele próprio povo ou país e que, por causa disso, necessita de ajuda missionária estrangeira. É importante você ter isso em mente porque nós vamos falar sobre isso, acho que no domingo, e eu preciso que você mantenha essa ideia, mesmo se não decore definição, em mente, vai ser importante. Depois de alguns anos trabalhando lá, plantando igrejas, foi muito legal, foi muito bacana. Na época, o Níger era o quarto país mais pobre do mundo, e assim, muita coisa ruim, muita coisa feia, né? Muita coisa das trevas acontecendo, mas é muito louco o que acontece quando a luz do evangelho chega onde as trevas imperam. Eu vi coisas muito doidas. Eu vi o maior milagre que pode acontecer, né? Que é um pecador se convertendo a Jesus. Mas eu vi outros milagres bem bacanas também, tipo, eu vi paralítico andar na minha frente, por causa do poder do Espírito Santo. Gente, é muito louco. Tenta, vale a pena. Jesus nos deu poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos e para anunciar que é chegado o reino de Deus. Nossa evangelização deve ser feita tanto em palavra quanto em poder, tanto por meio do anúncio proclamatório do evangelho, como também de atos sobrenaturais, curas, sinais, milagres e maravilhas operados no poder do Espírito Santo, poder este que, aliás, nos foi concedido para que, por meio dos milagres, as pessoas creiam também na mensagem. Essa é a razão pela qual Jesus fazia isso. Ele pregava e para as pessoas saberem que aquilo era verdade, aquilo vinha de Deus, ele saía fazendo coisas que ninguém fazia. Deu no que deu. Eis-nos aqui hoje. Não pode parar na gente. Ah, milagre é coisa de pentecostal. Não, é coisa de crente. Né? Tá na Bíblia, então é coisa de crente.
Então, cuidado. Encha-se do Espírito, busque poder, não negue aquilo que Deus faz e toque o terror aí fora. As pessoas estão esperando ver um evangelho no qual Deus dá as caras. Desconfie de um evangelho onde Deus não dá as caras. Enfim, depois de alguns anos ali, nós voltamos ao Brasil. A gente veio para estudar, para voltar para a África e continuar a viver lá pelo resto da nossa vida. Eu estudei enfermagem, minha esposa Márcia estudou nutrição, e a gente estava feliz voltando para a África quando Deus disse: não é para voltar, não é meu plano. Era de vocês, mas não é meu. Pense na dificuldade para entender que, à época, o Brasil tinha 35 milhões de crentes. 2 queriam voltar para um dos países mais pobres e menos alcançados do mundo, e Deus dizer: não é possível. Bom, é possível. Às vezes Deus fala coisas para você que não fazem o menor sentido, mas Deus não precisa fazer sentido, pois Deus é o sentido. Deus é o sentido da nossa vida. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso na nossa discussão, mas lembre-se disso. Deus é a razão. No Deuteronômio tem um verso lindo que Moisés está alertando Israel para o que virá, e aí ele fala assim: lembre-se que o Senhor é a vossa vida. O Senhor é a vossa vida. Repare, ele não é uma parte importante da sua vida. O Senhor é a nossa vida. Deus disse para a gente que era para ficar no Brasil. Encurtando a história, nós fundamos uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que é uma organização que trabalha para preparar cristãos para evangelizar o maior segmento religioso não alcançado de todo o mundo, que são os muçulmanos. Hoje existe cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e a vasta maioria deles jamais ouviu o evangelho. Estima-se que cerca de 85% dos muçulmanos no planeta jamais tenham encontrado um cristão que lhes tenha pregado o evangelho uma vez sequer na vida. Entre os muçulmanos existe mais ou menos um missionário trabalhando na evangelização de cada 400 mil muçulmanos. Eu ouvi dizer que Juazeiro tem aí cerca de 200 mil habitantes. Você imagina, meio missionário para pregar o evangelho para toda esta cidade. Essa é a realidade em muitos lugares do mundo muçulmano. Não me parece coerente dizermos que amamos Jesus quando ele disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Repare, para Jesus, quem o ama guarda os seus mandamentos. Um dos seus mandamentos que ele nos deixou 2000 anos atrás foi: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações. E 2000 anos depois, 42% da população mundial, cerca de 3,2 bilhões de pessoas, jamais ouviu o evangelho. Eu vou repetir. 2000 anos depois da ordem, cerca de 42% da população mundial, ou 3,2 bilhões de pessoas, jamais ouviu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me parece que algo não está certo. Eu não consigo acreditar que 2000 anos depois de ter morrido e ressuscitado, seja a vontade do Cristo que quase metade da população mundial não tenha ouvido o evangelho. Não me parece coerente. E aí eu quero já te pedir para pensar no que você está pensando em gastar a sua vida. Para onde você está indo? O que você está fazendo? Seu tempo, seus dons, seus talentos, seus bens, a sua saúde, a sua profissão, seus sonhos, seus planos. Sério,
Você está vivendo como cidadão do céu numa terra estrangeira, como peregrino nessa terra das nossas peregrinações, ou você está fixando aqui as suas raízes, como se não fosse haver um grande dia do juízo final? E o que você vai gastar os poucos anos que Deus está te dando nessa terra? Enfim, fundamos essa organização, lideramos ela por 12 anos lá em Belo Horizonte, e durante 12 anos também, ali, eu fui professor no Carisma. Foi onde eu conheci o Marlon, né? Marlon era o servo, né? Ele cuidava, né, da sonoplastia do seminário, era o cara que estava ali sempre servindo. E aí eu me lembro quando ele foi para o Haiti, eu falei, cara, sério que você vai? Estou indo. E aí o resto da história você já sabe. Estar aqui hoje é uma coisa que me deixa muito emocionado. Ver o que Deus é capaz de fazer através de um homem e uma mulher simples, servos, humildes e simplesmente obedientes. O que eu acho louco na história dessa igreja é que eles não queriam fazer isso que acontecer. O negócio meio que aconteceu. Eles vieram para cá com o desejo de servir ao Senhor. E Deus confiou às mãos deles essa obra que eu tenho certeza há de mudar realidades na vida de muita gente aqui em Juazeiro, nesse nosso querido e sofrido sertão, mas daqui a 10, 20, 50, 100 anos, se Jesus não voltar antes, eu tenho certeza que nas nações vão estar contando histórias de como o Evangelho chegou a lugares não alcançados, porque um dia, no princípio do século 21, um homem e uma mulher resolveram ser obedientes, e como fruto vieram discípulos e discípulas que, em obediência, partiram para os campos mais inóspitos da terra para anunciar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer. A pergunta é se você vai fazer parte dessa história ou se você só vai contá-la por aí. Em 2016, eu fiz uma viagem ao Oriente Médio. Eu fui para a fronteira com a Síria, quando o Estado Islâmico estava matando um monte de gente, aquela onda horrorosa de refugiados. E eu fui para lá para levar ajuda, né? O Carisma, onde eu ensinava, os alunos se mobilizaram, levantaram muita grana para comprar comida. As pessoas precisavam de comida lá. Nós levamos ajuda para lá e foi super legal. E aí, na volta, eu passei alguns dias na Alemanha para também entender o que Deus estava fazendo entre os refugiados que estavam na Alemanha. Cerca de 1 milhão de refugiados dessa guerra foram parar na Alemanha, e a igreja estava crescendo entre os refugiados na Alemanha. Coisa de louco. Eu pude entrevistar diversas pessoas, diversos ex-muçulmanos, que se converteram a Jesus depois de ouvirem a pregação de alguém, depois de terem tido uma visão, um sonho ou uma visitação pessoal do próprio Jesus. Depois eu conto algumas histórias para vocês. E quando voltei ao Brasil em 2017, Deus falou com a gente que o nosso tempo em Belo Horizonte tinha terminado, que Ele ia levar a gente para um lugar muito estratégico. Aí eu pensei, cara, a gente vai voltar a morar na Europa para trabalhar com refugiados, ou a gente vai morar no Oriente Médio para trabalhar com refugiados, porque não tem nada mais estratégico nesse momento no mundo do que os refugiados, porque estão abertíssimos ao Evangelho. Então pronto. Começamos a orar, eu preparei a transição, 1 ano preparando a equipe para assumir a liderança na M3 e orando. E por volta do final de 2017, nós descobrimos que o lugar estratégico não era Beirute, não era o Cairo, não era Amã, na Jordânia, não era, Alepo, na Síria, não era Bagdá, no Iraque, não era Berlim, na Alemanha, não era Paris, na França, não era
no sul da Itália, recebendo muitos refugiados. Não era a Grécia, não. Na cabeça de Deus, lugar estratégico era João Pessoa, na Paraíba. Oi? Eu não entendi. Fomos para João Pessoa e lá o Senhor me falou que Ele estava me chamando para pastorear uma geração vazia, sem norte e sem rumo, se referindo especificamente aos adolescentes. Demorou para eu entender isso. E aí, resumindo a história, eu que tinha me negado a ser pastor, a ser consagrado pastor durante anos, depois que eu terminei a faculdade, meu pai, meus pastores, não, você tem que ser consagrado a pastor. Eu falei, não é um título esse negócio, é um sacerdócio, Deus não me chamou para ser pastor, é um negócio muito sério, né? Eu sou missionário, tá bom assim? E aí Deus falou comigo, eu passei pelo concílio, fui ordenado, e desde 2018, há 5 anos, é isso que eu faço da vida, eu pastoreio adolescentes. Mas não se engane, não se engane. Às vezes, quando eu proponho e a gente vai executar uma ideia muito maluca, lá em João Pessoa, na nossa igreja, os meninos ficam meio assim, ai não, velho, sério que a gente vai fazer isso? Eu falo para eles, eu não vim aqui para a sua vida continuar como estava. Tenho zero interesse em que você continue como você está, e eu tenho zero compromisso com a sua satisfação emocional. Eu tenho nenhum problema que você não goste de mim, nenhum problema. Contanto que você faça o que Deus quer que você faça. E eu entendo que Deus me chamou para ajudar essa nova geração a entender o que Deus quer dela. Essa nova geração está sendo produzida nas escolas, nas casas, na internet. Ela está sendo fabricada para ser uma geração de fracos, de frágeis, melindrosos e excelentes idiotas. Nossos adolescentes e crianças estão sendo educados para serem uns verdadeiros imbecis, irrelevantes socialmente, emocionalmente descompensados, homens tendo extraído de si, pouco a pouco, pela escola e pelas redes sociais, a sua masculinidade bíblica, mulheres aprendendo que o casamento não é uma boa coisa, que ela pode ser feliz nela mesma, sozinha, através do empoderamento. Essa é uma geração, como o Senhor me disse, vazia, sem norte e sem rumo. Mas você não precisa fazer parte dela. Você, menino, menina, não precisa ser vazio, sem norte e sem rumo. Afinal de contas, vazia está a tumba. Vazia é a tumba. E porque a tumba é vazia, a sua vida pode ser cheia, plena, poderosa em Deus. Você pode ser um homem, uma mulher de peso, de valor, porque a Bíblia diz que você é forte, jovem. Você não é o que você sente. Estão querendo incutir isso na sua cabeça, mas você não é o que você sente. Você não é aquilo com o que você se identifica. Você não é nada disso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Fique esperto, porque Deus tem um plano, e o mundo tem total interesse em roubar você desse plano. Você não pode deixar isso acontecer. A gente vai conversar um bocado nesses próximos 2 dias. De repente você nem volta amanhã, né? Mas ainda é um país livre, ainda. E aí você pode escolher não voltar amanhã, mas volta. Tenta voltar amanhã. Como a gente vai ter 3 dias, hoje, amanhã e domingo, eu queria que a gente desenvolvesse uma conversa, beleza? E nada melhor para começar uma conversa do que começar pelo começo. O que você acha?
Por isso, hoje, eu quero te dar duas respostas fundamentais. A primeira, para que você existe? A segunda, para que esse livro aqui existe? Beleza? Para isso, eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, por favor. Nós vamos ler Gênesis capítulo 3, nós vamos ler 2 versos, que eu diria são 2 dos versos mais importantes de toda a Bíblia. Presta atenção, creia-me antes de ler, esses 2 versos são 2 dos versos mais importantes de toda a Bíblia. A gente vai lê-los, você já leu esses versos inúmeras vezes talvez, você passou por cima deles, mas nesses 2 versos está o segredo para se entender o resto das Escrituras. Gênesis 3, versos 8 e 9, dizem o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Temos real necessidade disso. Suplicamos a tua misericórdia, que o Senhor nos fale e que se cumpra a tua vontade na nossa vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te dar um pouquinho de contexto. Você já conhece a história, mas só para eu me certificar de que a gente está entendendo o que está rolando aqui. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Deus fala as coisas à existência. E Deus é tão ninja que até aquilo que não existe obedece a Deus. Repara que, primeiro capítulo de Gênesis, a luz não existe, concorda? A luz não existe. Aí Deus fala assim: haja luz. A luz que não existe obedece. E ela há. A gente está falando de um Deus, de um ser, que consegue produzir tudo a partir do absoluto nada, somente usando a palavra do seu poder. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que Deus criou? Agora eu preciso que você me responda. E vamos tentar achar ideias aqui. Eu quero ouvir vocês. Por que Deus criou? Para que... É o segundo copo de água que eu derrubo aqui. Só hoje aqui. Impressionante. Obrigado por quem colocou água aqui. E na xícara de plástico. Porque senão eu quebraria se fosse de cerâmica. Para que Deus criou? Alguém me ajuda? Pode falar, gente. Oi? Para que a sua glória seja manifestada? Como assim? Para quê? Para a glória de Deus. Segura essa resposta que a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Por que Deus cria, gente? Não é possível. Não é possível, gente. Eu sou muito desastrado. Relacionamento com Ele. Eu entendo. Só tem um problema.
Ah, não vale contar, né? Só tem um problema. Ainda que o que Marlon falou esteja correto, do nosso lado, quando a gente olha para a gente, fala assim, cara, Deus me criou para eu ter um relacionamento com Ele, beleza. Mas, repara que Deus não precisa me criar para ter relacionamento. Já parou para pensar nisso? Com quem Deus tinha relacionamento antes de criar a gente? Porque quando a gente fala isso, que está correto, quando a gente olha do nosso ponto de vista, Deus me criou para eu ter um relacionamento com Ele, é muito fácil inverter esse negócio. E eu já vi crente falando, Deus criou o homem porque Ele queria ter relacionamento, porque Deus queria ter filhos, Deus precisava, quando você ouvir as palavras Deus precisa, para de falar, na hora, cala a boca. Por quê? Porque, por definição, Deus não precisa de absolutamente nada. Por quê? Porque, por ser Deus, Ele é absoluta e eternamente autossuficiente. Boas, más notícias para você? Deus não precisa de você. E isso é uma bênção. Deus não precisa de você. Talvez acabe com o seu mundinho, porque você vai ser tirado do centro dele quando você entender que Deus não precisa de você, não. Deus não fica mal quando você está numa bad. A gente projeta as nossas emoções em Deus e acha que Deus é instável que nem nós. Mano, no dia que Deus estiver mal, se um dia isso acontecesse, o universo entrava em colapso. Todo. Deus não precisa de você. Põe amor nas minhas palavras, como diria, né, um dos professores do Carisma, Eugênio. Põe amor nas minhas palavras. Mas olha só, Deus não precisa de você, não. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nada. Assim, Deus não te cria para ter relacionamento com alguém. Tem crente que jura que Deus estava se sentindo sozinho, criou o homem para poder ter relacionamento com alguém. Isso é bobagem. Isso é loucura. O centro do universo é Deus, o centro da vida é Deus. Você vai entender a diferença que relacionamentos, a compreensão de o que é relacionamento, quando você tem Deus e não a gente no centro. Repara, Deus é feliz em si mesmo desde antes da eternidade existir. Deus é feliz em si mesmo. E o que é louco é que Deus não precisa criar qualquer coisa para se relacionar com essas coisas, com essas pessoas. Por quê? Porque dentro de Deus existem relacionamentos intratrinitários entre o Pai, o Filho e o Espírito que sempre existiram e são felizes em si mesmos. O relacionamento que a gente tem com Deus nada mais é do que um espelho, do que uma pequena amostra que vazou de dentro de Deus para aquilo que a gente conhece como criação, e por causa disso, nós somos seres relacionais. Deus não é relacional porque criou a gente e tem relacionamento com a gente. Deus é relacional porque dentro dele, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da trindade, na trindade divina, rola todos os atributos de Deus. Amor, a compaixão, a misericórdia, a fidelidade, tudo isso está rolando. E um dia, Deus decide criar. Agora que você já sabe que Deus não precisa de você, Deus não precisa do universo, Deus não precisa de nada, eu tenho que te perguntar, para que Deus criou? Já parou para pensar nisso? E aí vem a resposta clássica.
Deus criou para a sua glória. O que também é verdade. Biblicamente, Deus criou tudo para a sua glória. A pergunta é, como assim? Porque quando eu era pequeno, eu cresci na escola dominical, eu ouvi essa bagaça de que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Um dia eu tomei coragem, cheguei na minha tia da escola dominical e falei, tia, para que Deus me criou? Aí ela, resposta clássica, Deus te criou, mas para a glória dele. Aí eu perguntei, tia, como assim? E ela me respondeu, oi? Vamos? Como assim? Nada. Porque essa é a resposta que a gente recebeu. E a gente só dá o que a gente tem. Eu cresci ouvindo que eu tinha sido criado para a glória de Deus. E ninguém me respondia, como assim? À medida que eu fui crescendo, eu lembro que chegou uma vez que eu não queria ir para o céu. Olha que imbecil. Eu não queria ir para o céu. Por quê? Porque na minha cabeça, o céu era um lugar para o qual eu ia depois de morrer, ou de Jesus voltar, nuvem a perder de vista, tipo no chão assim, tá ligado? Se eu fosse um bom menino, eu ia ganhar um par de asas, bacana, uma auréola, clássico, e eu ia receber uma bata branca, tem que ser branca, e eu ia receber uma harpa. Para quê? Para ficar dando glória a Deus para o resto da eternidade. Chato pra caramba. Eu sei que tem líder de louvor que adora essa possibilidade, mas eu não. Eu não queria ir para o inferno, não era trouxa, mas o céu me parecia muito chato. A coisa piorou quando eu comecei, já adolescente, a olhar ao redor, e eu comecei a pensar assim, gente, mas peraí, que raio de Deus é esse, que cria a humanidade, sabendo que a humanidade vai dar errado, e tipo, a gente deu errado, tá? Sabendo que a humanidade vai dar errado, sabendo que essa humanidade vai se tornar inimiga dele, que vai sofrer por causa do pecado, e esse Deus criou tudo, essa humanidade, para receber glória, velho. Me parece muito disfuncional, muito egoísta da parte desse Deus, você não acha, não? Agora seu cérebro está coçando. Quando eu via meninos que nasceram com paralisia cerebral, sendo empurrados por suas mães, pelo resto da vida, eu pensando, mas espera aí, Deus criou a humanidade para dar glória para Ele? Quando você visita a ala oncológica de um hospital infantil, quando você vê notícias de um imbecil que resolveu derreter uma população inteira apertando um botão, simplesmente porque aquela etnia é diferente da dele, quando você vê gente matando e morrendo por causa de time de futebol, política e outras dessas imbecilidades que a gente inventa para se dividir, quando você vê guerras, quando você vê fome, e muitas vezes a fome sendo usada como arma de guerra, quando você vê a maldade que se instaurou no planeta Terra, e como a gente está destruindo esse mundo perfeito que Deus criou, quando você vê a maldade do homem e as consequências dela, você começa a se perguntar, sério que Deus criou tudo isso para receber glória da gente? Porque se Ele criou tudo isso para receber glória da gente, o plano dele deu muito errado, gente. Vamos combinar. Porque a maioria dos seres humanos não está nem aí para Deus. Quanto mais a lhe dar glória. Então, como assim Deus criou todas as coisas para a sua glória? Mas tem um outro problema.
Você não acha que um Deus que cria tudo isso para receber glória, não somente é egoísta, bastante egoísta na minha opinião, como também ele tem um outro problema? Deixa eu te perguntar, você tem alguma glória para dar para Deus, que Deus já não tenha? Deixa eu te perguntar de novo, pensa aí comigo. Você tem alguma glória para dar para Deus, que Deus já não tenha? Você está pensando ainda, irmão? A resposta é simples. Você tem alguma glória para dar para Deus que Deus já não tenha? Então, para que Ele te criou? Deixa eu beber uma água enquanto seu cérebro frita. Mas o que esse papo todo tem a ver com missões? Tudo. Porque se você não entende isso aqui, provavelmente você não vai entender a grandiosidade da missão de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A gente acha, quando a gente fala que a gente foi criado para a glória de Deus, a gente acha que Deus nos criou para a sua glória, primeiro e primariamente como nossa função. Você foi criado com a função de dar glória a Deus, ou seja, Deus precisa de você para receber glória de você. Então você é um escravo cuja função é dar glória para Deus. Bizarro, bizarro. Ainda que o ser humano e tudo tenha sido criado para a glória de Deus, vamos tentar entender um pouquinho mais de perto, você vai ver que fascinante é esse negócio. Você está ligado que Deus é desses não, porque só tem Ele. Deus, por onde Ele passa, Ele espalha glória. Lembra do Moisés? Moisés ficou um tiquinho lá em cima com Deus, aí voltou todo lambuzado de glória, ninguém aguentava olhar para ele, tinha que cobrir a cara, o povo não pirar. É assim, por onde Deus passa, a glória dele inunda, né? Você já experimentou a glória de Deus? Alguma vez na sua vida? Deus já te visitou alguma vez? Já ou não? Se você já foi visitado pela glória de Deus, você sabe o que eu estou falando. E se você nunca foi, você não sabe o que está perdendo. Quando você é visitado pela glória de Deus, lembra aí uma vez, sei lá, que Deus te visitou, de uma maneira específica. Um devocional, num culto, dirigindo, no banheiro, eu sei lá. Deus não conhece fronteiras. Aí Ele vai, chega, a presença dEle chega, e aí o negócio começa a acontecer. Alguns de nós caem no chão, fica desmaiado lá. Outros de nós falam em línguas, outros não falam em línguas, e não tem problema nenhum. Alguns de nós riem, assim, desgovernadamente. Obrigado, minha irmã. Ó, ela já trouxe num copinho de plástico, porque sabe que eu sou um fracasso. Olha que maravilha. Obrigado, minha santa. Deus abençoe. Ó, ganhei mais. Obrigado. Eu não sei qual é a reação que você tem, mas quando a glória de Deus te visita, você sabe que um bagulho muito louco acontece. Lembra aí da última vez, ou não a última, mas talvez uma vez que foi bem bacana, assim, que Deus chegou e foi, né? O que você sentiu? No que você pensou? Você pensou nas suas contas a pagar? Você pensou no seu chefe chato pra caramba? Ou seu empregado chato pra caramba? Você pensou no seu vizinho com quem você não falava porque ele é chato também? Você pensou em problema? Você pensou em quê? Quando a glória de Deus te visitou, você pensou em quê? Só nele. Porque Deus é grande e bom o suficiente para encher todo o seu horizonte e aquilo lá ser suficiente. Não precisa de mais nada. Você pensou no carro novo que você quer comprar? No telefone que você quer, mas não precisa trocar? Você pensou em alguma coisa dessa terra? Quando a glória de Deus te visita, tudo que você quer é Ele. Já parou para pensar? Já para perceber isso? Quando a glória de Deus te visita, você levanta dali, se é que você caiu, querendo amar os outros. Já viu? Você quer pedir perdão. Você quer ser o melhor filho.
Você quer ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor vizinho? Você quer ser um melhor crente? Você quer ser um melhor discípulo? Parece que quando a glória de Deus te alcança, você quer ser, como dizem por aí, uma versão melhor de si mesmo. E é louco, porque você quer fazer o bem, você não quer fazer o mal. Agora imagina, lembra de você quebrantado na presença de Deus, se sentindo amado e querendo amar os outros. Agora imagina que o treino não durou 5, 10, 15, 20 minutos, 2 horas. Imagina que durou o seu dia inteiro. Como teria sido seu dia? Você daquele jeito, cheio do Espírito Santo, amando pra caramba os outros, pedindo perdão no trânsito em vez de mostrar o dedo. Imagina que coisa linda. Como teria sido seu dia? Como teria sido sua semana? Como teria sido o mês? Como teria sido o seu ano se a glória de Deus te visitasse no culto da virada e chegou o Natal, aquela presença não te abandonou, aquele senso de aceitação, de satisfação, de suficiência, aquele perdão, graça, misericórdia fluindo da sua vida, e rios de água viva fluindo do seu interior durante o ano inteiro. Como teria sido seu ano? Como teria sido o mundo ao redor de você? Se a glória de Deus chegasse e te tomasse e ficasse, não fossem episódios. Que tipo de ser humano você seria se você tivesse nascido cheio dessa glória e permanecido nessa glória, assim como uma esponja é cheia de água quando ela é afundada num balde, ela é permeada pela água, ela é cercada pela água. Imagine que a glória de Deus te envolvesse, te cercasse, te enchesse durante todos os dias da sua vida. Que tipo de filho você teria sido? Que tipo de irmão você teria sido? Que pai, que mãe, que amigo, que vizinho, que empregado, que patrão, que aluno, que crente você seria? Que ser humano você seria se a glória de Deus te enchesse todo o santo dia da sua vida? Quem seria você? Pois foi para isso que Deus te criou. Não para dar glória para Ele, como se você tivesse alguma glória que Ele já não tenha, mas para que você habitasse e desfrutasse da glória de Deus todos os dias da sua santa vida. Esse papo de a gente ter sido criado para a glória de Deus é primeiramente com a glória de Deus sendo o nosso destino, a nossa habitação. E como consequência, você está ligado, quando a glória de Deus te visita, o que você faz? Em uma palavra, o que você faz? Alguém vai acertar, não é possível. Quando a glória de Deus te visita, o que você faz? Glorifica, transborda, você vive. Uma palavra, gente, começa com A, termina com Dora. Adora, muito bom. Você adora, já viu? Quando a glória de Deus te visita, você adora. Uma confissão cristã muito bacana, ela define o propósito da vida humana da seguinte maneira: o propósito da vida humana é conhecer e glorificar a Deus e se deleitar perpetuamente nele. Olha que coisa de maluco. O propósito da vida humana é conhecer e glorificar a Deus e se deleitar perpetuamente nele. É para isso que você existe. É para isso que você foi criado. Então essa é a primeira pergunta. Para que você foi criado? Para a glória de Deus. Para quê? Para desfrutar da glória de Deus e, como consequência, manifestar essa glória que vem do Criador, não é sua, te enche, flui através de você e transforma o mundo ao seu redor. A gente fica botando pilha nas coisas aí, o homem nunca foi à lua, a NASA, não sei o que, beleza. Cara,
Está ligado que a gente chegou em Marte. A gente lançou uma sonda na década de 70 ainda. Os confins do universo, as 2 sondas Voyager estão viajando até hoje, mandando dados para a gente. Não mandam mais imagens, mas mandam dados. A gente pousou uma sonda, né, uma missão não tripulada em Marte. Tipo, Marte, cara, é tipo longe. A gente foi na Lua. Ah, não acredito. Tá bom, tudo bem. Cara, a gente inventou isso aqui, ó. Você tem acesso a praticamente qualquer informação em segundos, através de um aparelho que não tem fio, não tem conexão nenhuma, no ar. Você consegue falar com seu amigo que está lá no Japão. Você acha que isso é normal? Isso não é normal. A gente subestima isso aqui não é normal. Isso não é normal. Você viajar para fora do planeta não é uma coisa normal. Você criar um telescópio para observar o universo ao nosso redor e descobrir que existem, que a gente conhece, 100 bilhões, não de planetas, mas de galáxias. Descobrir não é normal. Isso não é coisa comum. Agora você imagina se a gente não tivesse pecado. O que a gente já não teria inventado com as motivações certas? O que a gente já não teria descoberto no universo com as motivações certas? Cara, o céu vai ser muito, muito legal. Porque, repara, o céu não é onde você vai morar. Más notícias, né? A gente canta, o céu é meu lugar. Nunca foi. Você nunca foi criado no céu. O ser humano foi criado na Terra. Deus criou esse lindo planeta para a gente. E olha que bonito. A gente vai ser arrebatado, vai se encontrar com Cristo nos ares. E aí, repare, o modelo perfeito do reino de Deus, simbolizado pela Nova Jerusalém no Apocalipse, desce. E é implementado aqui. Nesse novo céu, nessa nova terra, onde você e eu vamos reinar com Cristo. O céu vai ser muito louco. O céu que a gente chama, o reino de Cristo, vai ser muito louco. Por quê? Porque a gente vai viver num mundo perfeito, nós não vamos ter pecado, e a gente vai ter um universo inteiro para descobrir, e um Deus eterno para conhecer, pelo resto da eternidade. Isso é um céu para o qual eu quero ir. E vai ter comida. Vai ter comida. Você foi criado para a glória de Deus, irmão. E aí a gente chega em Gênesis 3, 8 e 9. Gênesis 1, Deus cria todas as coisas, não porque precisa, mas porque quis. Se você não existisse, você não teria o privilégio de conhecer o ser mais fascinante do universo. Então Deus te cria para que você tenha o privilégio de conhecê-lo. Simples assim. Só que Ele nos deu a liberdade de escolha. No capítulo 3, você conhece, a serpente vai lá e cochicha no ouvido da Eva. Repare que a serpente está prometendo um negócio muito interessante. Ela fala assim, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a Eva fala assim, não, a gente pode comer de todas, menos da que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente fala assim, não, de jeito nenhum. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão se abrir os seus olhos e vocês serão, preste atenção, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deixa eu perguntar, Adão e Eva conheciam o bem e o mal? Presta atenção. Adão e Eva conheciam o bem e o mal? Não? Repare que todo o bem e todo o mal que Adão e Eva precisavam conhecer, eles conheciam. O que era bem? Comer de qualquer árvore do jardim. O que era mal? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente não está prometendo para dois ignorantes um conhecimento que eles não têm. Repare que ela está dizendo, no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Deus,
conhecedor do bem e do mal. E lá no original, essa palavra conhecedor não é simplesmente alguém que sabe, mas é alguém que experimenta e define para si o que é certo e o que é errado. Até aquele ponto, Deus era a autoridade do universo. Ele diz não faça, ele diz faça, ele manda. Agora a serpente promete, você vai ser como Deus, você vai definir para você mesmo o que é certo e o que é errado. Eles comem, imediatamente, eles sentem 3 coisas: vergonha, medo e culpa. São 3 coisas que acontecem no jardim, que acontecem com você e comigo quando a gente peca: vergonha, medo e culpa. Presta atenção. O que eles fazem? Quando eles ouvem a voz do Senhor Deus, que está chamando por eles, eles fogem. Eles se cobrem, ouvem a voz e correm para se esconder entre as árvores do jardim. Por que eu falei que esses 2 versos, são 2 dos versos mais importantes das Escrituras? Primeiro, no verso 8, Deus está passeando pelo jardim para se encontrar com o homem, o que implica esse relacionamento do qual a gente estava falando, que é muito louco. Mas a segunda coisa que, e talvez a que mais me choca, é o que está dizendo no verso 9. E chamou o Senhor Deus pelo homem e disse, onde está você? Se você analisar as demais religiões do mundo, qualquer religião criada por homens, você vai ver um padrão. A religião diz o que o homem tem que fazer para se achegar a Deus. Já viu? O Islã vai dizer, você tem que cumprir os 5 pilares do Islã e Allah vai te aceitar. O budismo diz, você tem que se esvaziar dos maus pensamentos, maus sentimentos e más ações, e aí você vai evoluindo e se tornando melhor. O hinduísmo diz que você tem que sacrificar, você tem que fazer os rituais de milhões de deuses para você ir reencarnando e evoluindo para alcançar o nirvana. O catolicismo romano diz que você tem que pagar penitência, pagar promessa, rezar um número de rezas, orações e tal, para que Deus te aceite, Deus te perdoe. As religiões de matriz africana dizem que você tem que sacrificar a esse ou aquele espírito. Enfim, você vai perceber que toda religião criada pelo homem diz para o homem o que o homem tem que fazer para se achegar a Deus. Nesse verso 9 de Gênesis capítulo 3, você tem algo escandalosamente gracioso. Você está vendo aqui o homem fugindo de Deus, cuspiu na cara do Criador e está se escondendo de Deus. E em vez de este homem se arrepender e dizer, eu faço o que for para eu voltar para o Senhor, eu faço sacrifício, eu cumpro o ritual, eu sirvo ao Senhor, me aceita de volta. O que nós temos logo depois da queda, em vez de o homem buscar a Deus, é Deus indo atrás do homem. Repara que é Deus que está chamando pelo homem. O homem não está buscando a Deus. Deus está dizendo, onde você está? E claro, essa é uma pergunta retórica, porque um Deus onisciente não precisa perguntar, afinal de contas, ele sabe tudo, ele sabe onde Adão está. Essa pergunta é o prenúncio do que vem por aí. Porque ao longo de todo o restante das Escrituras, você tem justamente esse movimento de Deus indo atrás do homem perdido. O homem é expulso da presença de Deus e agora acompanha. Deus chama alguns homens ao longo dessa história. Ele chama um Noé para preservar a raça. Ele chama um Abrão, para poder criar um povo através do qual virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente e que neste serão benditas todas as famílias da terra. Toda a história do povo de Israel tem a ver com Deus indo atrás desse homem perdido. E essa história de Israel culmina no nascimento do filho da virgem, que cresce sem pecado, na plenitude dos tempos começa o seu ministério, é morto para pagar pelos nossos pecados, é sepultado, ao terceiro dia ele ressurge para derrotar a morte, nos dá então um mandato para irmos e anunciarmos essa redenção a todas as famílias, todos os confins da terra. E essa história, que começa em Gênesis 3, termina em Apocalipse 21. O que está entre Gênesis 3 e Apocalipse 21
é a história da missão de Deus. É Deus partindo atrás do homem perdido, anunciado em Gênesis 3, 8 e 9 e finalizado em Apocalipse 21. Porque em Apocalipse 22, você tem novamente um reino perfeito, onde Deus e homem estão em comunhão perfeita. Você está comigo ainda? Beleza. Se isso é verdade, esse livro aqui, pensa comigo, ele podia ter só 3 capítulos. Se o homem não tivesse caído, e se Deus não tivesse ido buscar esse homem, esse livro podia ter 3 capítulos, concorda? Gênesis 1, está tudo bem. Gênesis 2, está tudo bem. E Apocalipse 22, está tudo bem de novo. Se o homem não tivesse pecado e caído, e se Deus não tivesse vindo buscar esse homem, a Bíblia podia ter 3 capítulos. Gênesis 1, Gênesis 2 e Apocalipse 22. Você concorda comigo? Se você concorda, faz assim, ó. Faz assim para eu ver. Se você não concorda, faz assim. E se você não tem a menor noção, planta uma bananeira para eu ver que você não está entendendo nada. Sim, você pode concordar, porque se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse buscado o homem, a Bíblia podia ter 3 capítulos. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Você concorda? Não? Por que você não concorda? Oi? Ah, Gênesis 3, desculpa. Gênesis 1, Gênesis 2 e Apocalipse 22. Está prestando atenção, muito bom. Concorda? Podia ter só esses 3 capítulos, sim ou não? Se você concorda, e pode concordar, porque faz sentido. Se o homem não tivesse caído, e se Deus não tivesse ido buscar o homem, a Bíblia não precisava ter 3 capítulos, podia ter 2. Quais? Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque Apocalipse 22 não teria sido escrito, não precisava. Se a gente não tivesse caído, Deus não tivesse ido buscar, você e eu estaríamos em Gênesis 2, Apocalipse 22 estaria fora da jogada, sim ou não? Você concorda com isso ou não? Se você concorda, e pode concordar, porque faz sentido. Se o homem não tivesse caído, e Deus não tivesse ido buscar, a Bíblia não precisava ter capítulo nenhum. Por que você precisaria de um livro para te apresentar um Deus que conversa contigo todo final de tarde? Você, peladão, sem vergonha, conversando com Deus, no jardim, sem pecado. Se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse vindo buscar, a Bíblia não precisava existir. Concorda comigo? Sim ou não? Se você concorda, e você concorda, isso te diz uma coisa muito importante. Que esse livro não foi escrito para ser um manual teológico. Esse livro é o diário de bordo da viagem que Deus fez da mais alta glória ao mais baixo inferno para resgatar o homem perdido. Isso quer dizer que esse livro, antes de ser teológico, é um livro missiológico. Este é o livro da missão de Deus. Se esse livro existe, é porque Deus está em missão. Se você está sentado nessas cadeiras pretas, ouvindo esse maluco enchendo o seu juízo por mais de 1 hora, desculpa. É porque Deus está em missão. Porque se Deus não tivesse em missão, irmão, você estaria queimando no fogo do inferno de cabeça para baixo, para sempre, que é o que você e eu merecemos. Então, na próxima vez que você quiser apontar o dedo para o céu e ordenar para Deus coisas tipo, restitui, eu quero de volta o que é meu, lembre-se que o que é seu é queimar nas profundezas do inferno para sempre. Você não quer isso de volta.
A Bíblia é um livro missiológico. Deus é um Deus missionário. O Pai envia o Filho, que morre, ressuscita, para pagar o preço dos nossos pecados, comprar de volta para seu Deus e Pai, homens e mulheres de toda raça, povo, tribo, língua e nação, e esse Filho envia o Espírito, que é o penhor da nossa herança, que é o selo que nos marca preservados e reservados para Deus até o juízo final. Esse Espírito nos enche de poder, o seu poder, para que a gente cumpra a ordem do Filho, pregar o Evangelho a toda criatura. Logo, a Trindade Santa, o Deus eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus missionário, é um Deus que está em missão. E é interessante perceber que o primeiro ato do Espírito Santo não é fazer bombar o culto da Igreja Batista da Lagoinha em Jerusalém, 2000 anos atrás. O primeiro ato do Espírito Santo não é fazer o povo ter um trimeliquezinho, cair, escalar as paredes, rir feito maluco, correr. O primeiro ato do Espírito Santo em Atos capítulo 2 é um ato missionário, já parou para pensar? Porque quando ele enche os discípulos, quando o Espírito vem, a primeira coisa que acontece é a tradução das grandezas de Deus, pelo poder do Espírito, nas línguas dos homens e mulheres que estão em Jerusalém, vindos de todas as nações debaixo do sol. Está lá, Atos capítulo 2. O primeiro ato do Espírito Santo é um ato missionário. Ele funda a igreja como não só um resultado da sua ação missionária, mas também, preste atenção, como um instrumento da sua missão. Porque é através dessa igreja que a ordem do Filho vai ser cumprida. É através dessa igreja que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. É através dessa igreja. Deus não tem plano B. Deus também não tem plano A. Deus só tem um plano. E esse plano vai acontecer. Vai acontecer. Que a boca do Senhor o disse, vai acontecer. Todos o joelho vai se dobrar. Toda a língua vai confessar. Para alguns vai ser tarde demais. Até aqueles que o traspassaram, confessaram. Logo, só para eu entender, a Bíblia é um Deus missionário, a Bíblia é um livro missiológico, sim ou não? Deus é um Deus missionário, sim ou não? A igreja não somente é um produto, mas ela também é um instrumento da missão, sim ou não? Quem nasceu primeiro, a missão ou a igreja? Quem se manifestou na história primeiro, a missão ou a igreja? A missão se manifesta na história em Gênesis capítulo 3, Deus partindo atrás do homem. A igreja só se manifesta na história em Atos capítulo 2. Quem nasceu primeiro? A missão nasceu primeiro. Quem tem quem? Que a gente fala, a igreja tem uma missão. Sim, eu entendo. Mas se a gente analisar a coisa cronologicamente, a igreja não tem uma missão. A missão tem uma igreja. E agora, para eu parar de atormentar o seu juízo hoje à noite e deixar que o Espírito continue a estragar a sua cabeça pelo resto dos próximos 3 dias, eu preciso fazer uma última pergunta. Se a Bíblia é um livro missiológico, se Deus é um Deus missionário, e se a igreja e tudo que tem a ver com ela é um produto e um instrumento da missão, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que raios você não teria um chamado missionário? Os seres humanos são divididos em 2 grupos. Só 2 grupos. Aqueles que têm um chamado missionário e aqueles que ainda são campo missionário. Não tem intermediário.
São só duas categorias: quem tem chamado missionário e quem ainda é campo missionário. E antes que você me jogue pedra, se isso te incomoda, provavelmente a sua concepção de missão e chamado missionário está errada. Não existe meio termo. Quem não tem chamado missionário, ainda é campo missionário, precisa ser alcançado pelo Evangelho e precisa se converter ao Senhor Jesus. E se esse é o seu caso, me procura ali na saída, eu prego o Evangelho para você. Se o Espírito te convencer, você entrega a vida para Jesus e você passa desse grupo, campo missionário, para o outro grupo, que tem chamado missionário. Qual vai ser? Vamos orar. Vai embora. Quer dizer, vou orar para terminar. Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, desculpa, gente, foi mal. Vamos orar para eu parar de falar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por este povo que se reúne no teu nome. Obrigado por essa cidade que é tua. Essa cidade não é de padroeiro nenhum. Essa cidade é tua. Essa cidade aqui é do Senhor. É do Senhor, é a terra, a sua plenitude, tudo que existe. Saturno é do Senhor. A galáxia que a gente nem descobriu, tudo é do Senhor. Obrigado porque o Senhor está resgatando aquilo que é teu. Essa cidade é tua. O Senhor tem levantado homens e mulheres, nesta e em outras comunidades que se chamam pelo teu nome, para que a tua glória volte a ser o centro da vida de nós seres humanos. Nesses dias, fala conosco, nós precisamos, desesperadamente, para a tua glória e para a salvação daqueles que o Senhor escolheu para ti. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar todos vindo aqui para frente, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que essa palavra ela não saia do nosso coração. Que seja uma introdução e uma semente para tudo que Deus vai fazer esse final de semana. Quero te pedir para você fazer um compromisso de não perder nenhum dia. Você não vai perder o sábado à tarde, você não vai perder o sábado à noite, nem o domingo de manhã, nem o domingo à noite, porque Deus quer mudar a nossa maneira de pensar, amém? Amém? Começa a falar aí no seu lugar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que Lagoinha Sertão possa, daqui 20 anos, estar em todas as nações da terra. Que nós possamos voltar a ser pequenos. Que domingo à noite, a hora que a igreja estiver cheia, chegue um dia que a igreja esteja pequena de novo, porque o nosso intuito é enviar. Fala para o Senhor que você não é um campo missionário mais. Que você já está cansado de beber leite e esperar as pessoas te darem atenção e te bajularem. O campo missionário, ele precisa de atenção o tempo todo, ele precisa de acolhimento o tempo todo, e Deus, ele é suficiente na sua vida. Começa a falar isso para o Senhor. Não deixa que nada que o Senhor falou com você nessa noite se perca. Se você não anotou, assiste a live de novo, mas entrega a sua vida para o Senhor nessa noite, entrega a sua vida para uma missão que vai valer a pena. A pior coisa do mundo é chegar no final da vida e ver que você se doou para um projeto fracassado, para uma missão que não valeu a pena. E a missão de Deus na terra, de um Deus missionário, é uma visão que vale a pena você entregar a sua vida, amém? Começa a orar aí no seu lugar. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. Que eu possa falar sim para o Senhor todos os dias. Que eu possa receber do Senhor direcionamento, graça. Que esse transbordar do Senhor possa ser real na minha vida. No nome de Jesus. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu
preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Preste atenção no que você está cantando. Eu quero tua vida em mim. Aleluia. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Oh Senhor, não queremos ser mais o mesmo, Senhor. Nos transforma, Senhor Jesus. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a música quando a música quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz e quando a luz se apagar, quando a música calar, e quando o mover passar, eu só quero você, 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 eu só quero você. Diga a ele: eu só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Senhor, aqui na tua presença nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós. Deus, nós nos dispomos a nos assentar aos teus pés, a aprender mais de você. Senhor, nós queremos sim você. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, Senhor, nós queremos aquilo que você quer para nós. Nessa noite, meu Senhor, eu peço que em nome de Jesus, cada palavra que foi lançada nos nossos corações encontre uma terra fértil. Cada palavra que foi dita, meu Senhor, venha produzir fruto em nós. Senhor, que nós não sejamos mais os mesmos, mas transformados pela renovação da nossa mente. Senhor, transformados, meu Senhor, pela tua palavra.
Deus, em nome de Jesus eu peço que a nossa visão seja ampliada. Deus, que nós não nos conformemos mais em viver no nosso mundo fechado, de vir cultos e cultos e cultos, e não nos dispormos a sair para falar de você, seja em Juazeiro do Norte, seja no Nordeste inteiro, ou nos confins da terra. Pai, sim, nós queremos ir. Que não sejam palavras vãs, Senhor, mas que verdadeiramente nós queiramos você, falar de você, viver você, e não só apenas achar que é suficiente sair das nossas casas para um culto como esse, mas querer mais do que tudo apresentar você a outros, querer mais do que tudo saber o que é alguém se converter a Jesus por aquilo, pela verdade de Deus que nós pregamos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, meu Senhor, que durante toda essa conferência algo sobrenatural aconteça em nós, que nós não nos conformemos mais, que ao findar, meu Senhor, dessa conferência, o Senhor venha se revelar a nós todos os dias, na nossa casa, no nosso quarto. Se há alguém que ainda não provou da tua visitação, que eles sejam visitados. Se eles querem que eles sejam visitados, que a tua revelação chegue para cada um deles. Se eles não têm a resposta que buscam, que o Senhor venha ser essa resposta, que o Senhor venha visitá-los, fazendo-os entender o teu chamado. Sim, Senhor, nós queremos. Sim, Senhor, nós queremos ser a tua voz. Sim, sim, sim. Eu só quero você. 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 Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. 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 Só você. Só você. Só você. Eu só quero você. Jesus. Senhor, queremos mais e mais de você, Senhor Deus. Queremos fazer parte, meu Pai. Queremos, ó Deus eterno, ser mais íntimos de Ti, Senhor Deus, para cumprir o ID, meu Pai. Todos nós somos chamados, meu Pai. Todos nós somos escolhidos, meu Pai, para cumprir um propósito, ó Deus. Ó Deus, nos capacite, Senhor Deus, a de guardar essa palavra no nosso coração. E, ó Deus, e guardar ela mais profundo, meu Pai, entendemos o nosso senso de propósito, meu Pai. Pai eterno, muito obrigado, Deus, por este momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, a igreja que vai morar no céu, diz. Deus abençoe, vai na paz. Até amanhã, 16 horas e 7 da noite, amém? Você é um campo missionário ou você é um missionário?